Hi everybody and welcome back. Sejam muito bem-vindos, minha turma do segundo ano, para mais uma aula de língua inglesa. Como é que vocês estão? Beleza, gente? Então, a gente já começou conversando um pouco. Na semana passada tivemos o nosso simulado com a turma B. Eu já tive encontro Zoom essa semana, lá na segunda-feira. A gente já conversou um pouquinho sobre. E agora eu vou conversar também com todo mundo. Todo mundo. Nós vamos dar início hoje à nossa aula do terceiro bimestre. Ela é a aula da Lesson 18. Nós vamos começar o Group 5. Então já chegamos no grupo 5, meus amores. Especificamente na Lesson 18. What is your favorite food? Então sim, a gente vai voltar ao nosso tema de comida. Uhul! Comida! Just food! Just food! Ok? Então, galera, no nosso tema food, eu quero encontrar com vocês umas coisas que eu quero contar antes da gente iniciar nossa aula. Essa aula, gente, ela é muito importante também para as outras disciplinas. Por exemplo, ciência da natureza e educação física. O inglês, Nature Science and Physical Education. Os professores dessas disciplinas, tanto a tia Mônica da manhã, como a tia Wanda da tarde e o tio Mauro, vão falar um pouquinho do mesmo tema que o tio Gabriel está comentando agora nas nossas videoaulas. A gente vai conversar, gente, sobre a Food Pyramid, a pirâmide alimentar. Eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre isso, mas antes de tudo, eu vou apresentar também as comidas que a gente vai conhecer hoje. Qual é o nosso estudo então, segundo ano? Seguinte, nós não podemos comer tudo em qualquer quantidade. O nosso organismo, o nosso corpo, ele precisa de quantidades exatas de algum tipo de alimento, de algum tipo de grupo de alimentos, para a gente poder funcionar bem, o nosso corpo ficar bem, feliz, ok. Entendeu? Então a gente precisa muito fazer isso para o nosso corpo ele ficar bem. Porque quando a gente come coisas que na quantidade errada, que não deveria acontecer, o nosso corpo ele acaba ficando doente e a gente acaba ficando sick, wellness and bad. Então é isso que eu quero apresentar para vocês. O que é a Pyramid Food e o nome de algumas comidinhas. Algum deles, gente, vocês já viram ano passado comigo. Mas quem não viu não tem problema nenhum. A gente vai ver tudo de novo esse ano, tá bom? Então, let's start. Vamos começar? Everybody, please, open your book page number 35. I will open my book too. Também vou abrir o meu livro. Então, vamos lá. 35. Ah, achei. Right here. On the page 35, lá na página 35, então, nós temos essa página que está na tela de vocês agora. What is your favorite food? E só nessa perguntinha, aqui no começo da nossa página, a gente já vai conversar sobre pontos muito importantes, inclusive sobre essas perguntas. Eu vou aproximar então agora essa parte da pergunta. Então, Chapter 5, capítulo 5, que é o nosso grupo 5. Ele vai falar sobre food. Então, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, essa palavra com 4 letras. This word with 4 letters. Food. O que seria isso? Food, meus amores, é comida. Então, todos os nossos assuntos da Lesson 18, 19 e 20, nós vamos falar sobre food, sobre comida. Então, a gente vai falar bastante sobre comida. Todo o nosso grupo 5, ele vai falar sobre comida também. Ah, tem a Lesson 21 também. Essa Lesson 21 que, inclusive, ó, linda. Vocês vão gostar muito de saber. Esse é o nosso grupo 5, nosso grupo 5, e ele todinho vai falar sobre comida. E aí nós temos Lesson 18, lição 18. What's your favorite food? E essa pergunta ela é interessante porque essa pergunta, meus amores,
que vai indicar que você vai responder a sua comida preferida. Então, quando o tio perguntar What's your favorite food? O que o tio está perguntando? Qual é a sua comida favorita, sua favorite food? Então, eu não quero que vocês façam nada por enquanto. Lá na page number 35, nós temos um vocabulário de comidas. Então aqui nós temos várias comidinhas na forma de triângulo. Então nós temos um triangle. Olha só. Opa! Aqui. Um triangle. Aqui. E nós temos nesse lado, como o tio está mostrando aqui também na tela de vocês, vários nomes de comida. Antes de fazer qualquer coisa, eu quero apresentar para vocês essas comidas. E na aula de hoje eu vou fazer um pouco diferente. Geralmente, eu falo a tradução e vocês vão repetindo comigo o nome em inglês. Hoje não tem tradução, mas tem figurinha! Então, o que o tio vai fazer? Eu vou apresentar para vocês, então, esses nomes aqui. Eu vou falar rapidão e depois eu vou falar mais devagar para vocês repetirem comigo. E depois disso, eu tenho uma figurinha do que é cada uma dessas coisas. Mas eu não vou falar o que é. Então vamos lá, gente. Nós temos a primeira, é apple. Apple. Tem muitas pessoas que eu já ouvi falando e chamando essa palavra, essa primeira palavrinha aqui, de apple. Não está correto. Então, toda vez que você vê alguém falando apple, você já fala assim: ei, o tio Gabriel falou que é apple. 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 Tá bom? Então vamos lá. Apple. Segunda palavrinha. Banana. Sim, eu sei que parece com o nome em português. Só que tem essa diferença de pronúncia. Ela é a banana. Beef. Bread. Broccoli. Lembra o nome dele em português. Carrot. Cheese. Chicken. Egg. Fish. Grapes. Ice cream. Milk. Orange. Pear. Pepper. Pizza. Sim, é igualzinho, a gente fala em português mesmo. Strawberry. Wheat. E watermelon. Tá, tio, foi muito rápido. Eu sei, eu vou mostrar para vocês cada uma dessas palavrinhas, fiquem tranquilos. O que eu gostaria de conversar com vocês? Aqui no meio dessas palavras nós temos nome de animais, como chicken e fish, mas aqui não é o animal. Por mais que tenha o mesmo nome, aqui, como estamos falando de comida, é a carne desse animal. Então, por exemplo, nós temos o fish. Fish nós já conhecemos que é peixe, mas não é o peixe bonitinho e vivo na natureza. Agora a gente está falando de comida. Então, o fish que está aqui é a carne do peixe, ok? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui um pouquinho cada uma dessas palavras. Observem, então, essas imagens e eu só preciso explicar o beef para vocês, que tem uma diferença muito grande do português para o inglês. Qual é a diferença? Beef, galera, é chamado um corte de carne aqui no Brasil. Então é quando a carne está bem fina, que a gente coloca para fritar e a gente come com arroz e feijão. Em inglês, a palavra beef é todo tipo de carne de boi ou de vaca. Então pode ser o bife, pode ser a costela, pode ser qualquer parte do boi, qualquer parte. Que a carne é chamada de beef. É diferente daqui do Brasil um pouquinho, tá bom? Então vamos lá. Eu vou falar, vocês vão repetir comigo. Vamos lá, gente. Apple. Apple. Banana. Banana. Beef. Beef. Bread. Bread.
bread, broccoli, broccoli, carrot, carrot, cheese, cheese. Todas as vezes que tiver dois S juntos, que é a palavra cheese aqui, por exemplo, ele vai ter som de I. Por isso que o tio fala cheese. Chicken, chicken. Lembra que o tio falou lá atrás? É a carne do frango, não é a galinha mesmo, é a carne dela. Que a gente está falando de comida. Então, chicken. Eggs, eggs. Fish, fish. Grapes, grapes. Ice cream, ice cream. Milk, milk. Orange. Tem muita pessoa que eu já ouvi falar e chamando isso daqui de orange. Também não tá correto, gente. A forma correta de poder falar essa frutinha, que é a mesma cor, tem o mesmo nome da cor, é orange. Orange. Pear. Pear. Pepper. 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 Pizza. Pizza. Strawberry. 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 Wheat. Wheat. Watermelon. Watermelon. Very good. Agora é o momento da atividade. Então a nossa activity que vocês precisam fazer agora é ligar o nome desse alimento, desse food, até o lugar dele aqui nessa pyramid, nessa pirâmide. Vocês podem pausar o vídeo agora e ligar todos os nomes. Tio, mas eu não lembro, foi muito rápido. Ai meu Deus, eu não lembro. O que eu posso falar para vocês? O que eu dou de ideia? Volta o vídeo novamente e escuta todas as palavrinhas de novo, caso você não lembre. Mas o que eu peço para você, gente? Tenta lembrar, tenta focar, tem nomes parecidos, então dá uma olhadinha aí, ok? Então pode pausar o vídeo agora e fazer a atividade de vocês. Certo. Já pausaram o vídeo? Certeza. Já fizeram a atividade então? Joia, meu povo? Então, o que o tio quer mostrar aqui para vocês nessa pirâmide alimentar? O nome dela, gente, em inglês é Food Pyramid. Food Pyramid. E o que ela significa? O que é isso? De acordo com o local onde ela está, de acordo com o local que esse alimento ele está, ele pode ser comido com muita quantidade ou pouca quantidade. Então, os alimentos que ficam aqui embaixo,
Olha o tantão de bread que nós temos aqui embaixo. Com esse wheat aqui. Sim, gente, tem um monte de bread. Não tem só um, tem 4. There are 4 breads here. Tem 4 breads aqui. Junto com wheat. Essa parte onde tem muito, então é a parte que a gente deve comer mais durante o dia. O tio Mauro vai conversar com vocês sobre a quantidade, tudo bonitinho, prometo. Quando for subindo mais, nós vamos diminuindo a quantidade. Vocês podem perceber que só tem one ice cream, só tem um ice cream aqui em cima. Então os doces, eles têm que ser comidos com pouquíssima quantidade. Às vezes, gente, apenas uma vez por semana. Verdade. Então, quanto mais no topo, ou seja, quanto mais em cima está esse alimento, menos a gente tem que comer durante o nosso dia, durante a nossa semana. Para o nosso corpo ficar, good. Então eu vou mostrar para vocês aqui a page number 36. Então na page number 36, ele vai mostrar de novo a nossa food pyramid. E a nossa food pyramid, ela está dividida aqui em 4 groups, em 4 partes. A parte aqui embaixo, que é a parte maior, que tem mais quantidade de alimentos, são a parte onde você vai encontrar o bread, que a gente já viu lá durante a aula o que é o pão. Pasta, que esse é engraçado, gente. Pasta, em inglês, é o macarrão. Sim, pasta. Estranho, né? Cereal, que são os cereais. And rice. O rice é um dos alimentos que a gente come quase todos os dias. É o arroz. Very good. Então é rice. Esse é onde a gente tem que comer com maior quantidade. Em cima, nós vamos ver o grupo dos vegetables and fruits. Então, nós devemos comer bastante vegetables, vegetais, and fruits. O que é fruits? Fruta. Very good. Um pouquinho mais em cima, ou seja, a gente tem que comer com menos quantidade ainda, nós temos milk, que é o leite. Meat, que é a carne, todos os tipos de carne. And fish, que é a carne do peixe. Não é só peixe, agora que a gente está falando de comida, tudo bem? E, por último, aquele que a gente tem que comer em menorzinha quantidade, bem pouquinhozinho assim, bem pouquinhozinho, é o fats, oils and sweets. Então, gorduras, óleos e coisas doces. A quantidade de ser comida de doce é bem pouquinho durante a nossa vida. De verdade. E o que eu quero que vocês façam agora, então, aqui na primeira questão. Essa primeira questão é a única questão que vai para casa. Quero que vocês deem uma boa olhada em tudo que está aqui nessa food pyramid, que é a pirâmide dos alimentos, pirâmide alimentar, e circule para mim qual é o grupo que você mais come no seu dia a dia. É o do bread, pasta, cereal and rice, pão, macarrão, cereal e rice, que é o arroz, ou é o grupo dos vegetables and fruits? Ou é o grupo do milk, meat and fish? Ou então, será se é o grupo dos fats e sweets? Circula para mim qual é o grupo que você mais come no seu dia a dia, durante sua alimentação. E aí me espera na aula Zoom. Lá na aula Zoom nós vamos responder as 2 últimas questões que estão aqui embaixo. Dependendo da forma com que você come e do que você faz, nós vamos responder essas 2 questões. A primeira questão diz o seguinte: Which types of food do you really eat more frequently? Então, qual daqueles tipos de comida que estão aqui, qual desses grupos você mais come? Tio, eu posso escrever, já que eu sei, já que eu circulei?
Pode, sem problema. Você pode escrever sim aqui na segunda questão. Na terceira questão, nós vamos responder juntos lá na aula Zoom. A pergunta é o seguinte: Do you eat healthily? Você acha que come de forma saudável? Então, o que você acha? Se sim ou se não? Se for yes, então você pode responder yes, I do. Então, sim, tio, eu como saudável. Sim. Ou se for não, eu como muito doce, eu como coisa que eu não devo comer muito. Então, a gente vai responder no, I don't. Então, não, tio, não como direito, tem que melhorar minha alimentação. Tá bom? Então, a gente vai conversar melhor sobre essas duas questões na nossa aula Zoom, galera. Tá bom? Um beijão gigante para vocês. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Bye, bye!